dia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que os canadenses fazem e nós brasileiros achamos um pouco quanto esquisitas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a vir aqui embaixo, ó, e se inscrever, deixar um joinha pra mim se estiver gostando do vídeo e deixar um comentário aqui embaixo caso você tenha alguma sugestão de vídeo pra mim. Fato número 1. Os canadenses costumam fazer um lanche ao invés de almoçar. Nós brasileiros, na hora do almoço, gostamos de bater aquele pratão bem fundo, cheio de comida, que vai dar até um suadouro frio depois que a gente terminar de comer. Mas aqui a situação é diferente. Não tem essa de levar marmita pro trabalho ou comer merenda na escola. Os canadenses preferem comer algo mais prático e rápido, já que a maior refeição deles não é o almoço e sim a janta. Falando de janta, vamos pro nosso segundo ponto. Os canadenses jantam muito cedo. No Canadá, é muito difícil você ver uma pessoa que come depois das 8. A maioria das pessoas come entre 6 e 7 horas. Outro fato bem diferente dos canadenses é que eles não têm medo de dizer não. Sabe brasileiro quando não quer fazer uma coisa? A gente nunca diz não, né? A gente sempre fala tipo, vamos marcar assim, poxa. Ou então, eu vou ver e te falo, mas a gente nunca fala nada. Então, isso não acontece com o canadense. O canadense vai falar na tua cara que não quer. Não quero. Pronto. Se eles não estão com vontade de fazer a coisa, eles vão simplesmente falar não. Fulano, você quer ir lá no shopping comigo no final de semana? Não. E tipo assim, tá de boa, sabe? A pessoa que ouviu isso não vai ficar triste, não vai ficar, poxa vida, que seco que ela foi, nossa, me deu um não assim na cara. Não, isso não acontece aqui. Então, se você chamar um canadense pra fazer alguma coisa, não fique triste se ele te falou não, tá? Ele não tá te rejeitando, ele só está sendo sincero. Se o canadense te chamou também pra alguma coisa e você falar não, ele super entende, gente. Tipo, é a sua opinião, ele tá te perguntando se você quer. Se você não quer, não tem problema falar não. Você pode falar não, você tem esse direito, entendeu? Você não precisa ficar com medo. Só falo não e tudo bem. Essa coisa aqui, ó, é bem difícil pra nós brasileiros. Que canadense não gosta muito de contato físico. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu lembro até hoje, todo mundo que o Brandon me apresentava, eu ia pra dar um abraço. Tipo, tinha muita gente que ficava surpresa. Tinha gente até que fazia assim pra trás, sabe? Tipo, você quer me dar um abraço? Canadense não é muito assim de ficar dando beijinho. Esses beijinhos que você fica dando 3 a 2, não sei. Canadense não tem essa, gente. Eles não gostam muito de contato físico, tá? Você fala um oizinho só, dá um apertinho de mão, tá super de boa pra eles. Eles são, tipo, super zen. Agora, em tempo de coronavírus, não pode, você só faz um oizinho assim de longe. Mas, quando tudo voltar ao normal, que você encontrar um canadense aí, fala um oi, mas não precisa dar beijo, não precisa dar abraço, porque eles não gostam muito não, tá bom? Tem gente que não liga, tá? Tem gente que não liga, mas tem gente que realmente fica assim, cara, o que você tá me abraçando? Eles acham muito estranho, então cuidado aí, tá bom? Esse próximo tópico aqui me deixa um pouquinho assim com nojinho. Nós brasileiros, quando estamos com o nosso nariz entupido, ficamos como? Ficamos assim o dia inteiro, mas a gente não assou o nariz na frente de ninguém. Aqui, isso não é um problema, tá? Criancinhas já são ensinadas a assoar o nariz onde quer que elas estejam. O Brandon me falou que nas escolas, na mesa da professora, fica uma caixinha de lenço pra que se algum estudante, alguma criança estiver com o nariz entupido, ela vá lá na mesa da professora, pega o lencinho, assoa e joga fora. Não tem nenhum problema. Isso daqui no Brasil não é muito assim, não. No Brasil, a gente não gosta muito de saber que se você tá com o nariz entupido, você vá pro banheiro, você assoa o seu nariz lá, ou você fica fungando, mas não vem assoar esse nariz perto de mim, não. Eu tenho uma história meio trágica, assim, com assoar de nariz, que aconteceu quando eu vim a primeira vez aqui pro Canadá. Eu achei tão engraçado. Estava eu lá num mercado bem famoso de Toronto, que chama St. Lawrence Market, e lá tem um hambúrguer muito famoso, que é um hambúrguer feito com berinjela. Aí a gente foi lá, comprou o hambúrguer e eu sentei na praça de alimentação pra esperar o hambúrguer ficar pronto. Aí chegou uma moça e sentou na mesa perto da gente e ela tava com o nariz entupido. Aí tá, tudo bem, ela tava meio que tossindo, espirrando e eu tava esperando meu hambúrguer. Na hora que chegou, não era hambúrguer, né? Meu sanduíche. Na hora que chegou o meu sanduíche, gente, foi até engraçado. Eu fui dar a primeira mordida, você sabe quando você vai ter aquela vontade? Fui com aquela vontade pra morder o meu sanduíche. Na hora que eu coloquei a minha boca, a mulher do lado... Misericórdia! Eu lembro que eu fiquei com nojo, mas eu fiquei com nojo. E tipo, aqui é super normal, gente. Não estranhe se vocês vierem na casa de um canadense, se você estiver lá jantando na mesa com eles tiraram um lenço do nada e assoar o nariz, porque aqui é super normal. Pra gente, eu sei que a gente fica com nojinho assim, mas pra eles é mais nojento você ficar fungando, você ficar chupando esse catarro do que na verdade você liberar tudo. Então, se você vier pra cá, meu filho, se prepara. Se tiver algum gripado comendo com você, você vai comer ao som de
Esse próximo fato é pra você, meu amigo, que ama o churrasco. Se algum canadense te chamar para um churrasco, não vai esperando que vai ter aquela picanhazinha, asinha de frango, linguicinha, pão de alho, farofa, vinagrete. Não. O que vai ter nesse churrasco vão ser salsichas e hambúrguer. Churrasco canadense é hambúrguer e salsicha e nada mais. Às vezes eles colocam um pãozinho de alho lá deles, que eu nunca comi, então não sei se tem gosto de pão de alho do Brasil. E às vezes, muitas vezes, eles colocam um frango assim, mas também não é asinha, não. É um peito de frango, é uma coisa mais trabalhada, tá? Churrasco daqui não tem nada a ver com o churrasco do Brasil. Outra coisa que eles fazem aqui que eu acho bem diferente do Brasil e que se você vier pela primeira vez você vai estranhar é tirar o sapato antes de entrar em casa. Isso daqui é uma regra. Não importa na casa de quem você esteja indo, você vai tirar o sapato antes de entrar na casa. Então, pelo amor de Deus, usem uma meia bonitinha. Você não me vai sair de meia furada, você não vai me sair com aquele sapato que dá chulé. Não, porque você vai ter que tirar o sapato bem na porta da casa e andar descalço. Então, ó, se liga, se você sabe que você vai vir aqui pro Canadá, traz as meias bonitinhas, os pares corretinhos, tá? Não vai colocar uma meia rosa, uma meia azul, não vai pegar aquela meia com rombo no dedão. E pelo amor de Deus, o mais importante de tudo, não calce aquela sapatilha chulezinta, porque você vai ter que tirar, você vai passar vergonha. Me escuta, você me coloca um sapato direito com cheirinho gostosinho, tá bom? Combinado? Obrigada. Esse próximo fato eu achei bem diferente. Eu, brasileira, achei um pouquinho rude, assim, um pouquinho falta de educação, talvez. Achei. Que foi o quê, gente? Os canadenses não têm muito costume de levar as pessoas até a porta na hora de dizerem tchau, sabe? Por exemplo, a minha amiga me chamou pra ir na casa dela. Aí eu cheguei, tirei meu sapatinho, tô com a minha meia limpinha, bonitinha, cheirosinha, vou lá, passo o tempo com a minha amiga. Aí eu olho, nossa, já tá na hora de eu ir. Tenho que ir, fulano. Ai, foi muito bom estar aqui nessa casa, muito obrigada, blá, 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 blá. A fulaninha vai te dizer um tchau e você, minha filha, você vai se levar até a porta, abrir a porta, fechar a porta e ir embora. Não tem essa da pessoa te levar até a porta, te dar abraços, beijos, ficar lá te dando beijo, tchau, esperando o seu carro virar na esquina. Não tem essa. Aqui você que se vire. Eu te dei tchau, você vai lá, você sabe onde que fica a porta, você abre e vai embora. Eu achei engraçado porque lá no Brasil a gente sempre fazia isso na minha casa. Quando alguém ia visitar, a gente ia levar a pessoa até a porta e ficava esperando a pessoa entrar no carro, descer o morro, virar a esquina. Aí a gente entrava. Não podia entrar em casa antes da pessoa virar a esquina, não, porque é falta de educação. Aqui é tchau, vai com Deus, você sabe o caminho da porta. Outro fato que para brasileiro pode ser um pouquinho diferente é que aqui no Canadá as pessoas tomam água da torneira. Aqui é super de boa você tomar água da torneira. Não precisa filtrar, não precisa ferver, é só você pegar o copo, abrir a torneira e pronto. Então, se vocês chegarem aqui e alguém oferecer água da torneira, vocês podem beber de boa. Esse próximo fato que eu vou falar pra vocês sobre o Canadá é um fato que eu particularmente gosto, que é o fato dos canadenses sempre dizerem obrigado. Os canadenses são pessoas muito educadas e eles sempre agradecem por tudo. Mas uma coisa que eu achei muito legal deles é que eles agradecem pela comida. Se você for à casa de alguém e a pessoa estiver te alimentando, eles sempre vão falar obrigado, sabe? E eu lembro que, tipo, minha mãe cozinhava, minha avó cozinhava, e a gente comia e tava tipo, ai, nossa, eu sou muito grata pela minha mãe, pela minha avó que fez a comida. Mas a gente não verbalizava isso, sabe? Não falava assim, nossa, muito obrigada por essa comida, ela tá muito gostosa. Aqui eles fazem questão de te falar que a comida tá boa e questão de te dizer obrigado. Tipo, quando a gente vai lá pra minha sogra e vem minha cunhada e meu cunhado pra cá, a gente tudo come junto. Todos eles, em alguma hora, vão dizer obrigado. Vão falar assim, nossa, Johnny, muito obrigada por essa comida. Nossa, tá muito gostosa. Nossa, muito obrigada por nos convidar aqui, nos alimentar, sabe? Eles são muito educados. E isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer também, sabe? Agradecer mais, agradecer as pessoas pela comida, agradecer as pessoas por fazer algumas coisas que às vezes a gente acha que, tipo, ah, não fez mais que obrigação, sabe? Quando, na verdade, não é mais que obrigação da pessoa, sabe? A pessoa fez aquilo lá porque ela te ama e é muito bom você externar essa gratidão. Então, que nós sejamos mais gratos, assim como os canadenses são gratos, e que falemos mais obrigado. Agora, chegamos no último fato, que é um fato um pouquinho, assim, contraditório. Esse é um fato que as pessoas sempre me perguntam. As pessoas estão sempre me perguntando lá no Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá pra me seguir. Sempre que eu falo pras pessoas que meu marido é canadense ou que eu conto alguma história daqui do Canadá, eles me fazem essa pergunta: canadense toma banho? Essa pergunta é uma das coisas que eu mais escuto na minha vida. E pra ser sincera, eu, quando conheci o Brandon, também me fiz essa pergunta. Mas eu não quero muito generalizar, porque eu sei que tem muitos canadenses que me escutam aqui, eu não quero ofender ninguém. E também eu sei que é muito, tipo, enraizado na nossa cultura achar que canadense e americano não gostam muito de tomar banho. O que, por um lado, assim, se você olhar por um lado, você acha que é verdade, mas se você olhar por outro, não é tão verdade assim. O que acontece?
Assim como existem brasileiros que não gostam de tomar banho, também existem canadenses que não gostam de tomar banho. Mas por que será então que as pessoas afirmam sempre que canadense não gosta de tomar banho? É porque nós brasileiros adoramos tomar banho. Eu, por exemplo, quando tô com frio eu tomo banho, quando eu tô com calor eu tomo banho, se eu tô cansada eu tomo banho, se eu quero acordar eu tomo banho. Então nós brasileiros, nós somos um pouco mais limpinhos do que a média, sabe? A gente gosta de tomar banho um pouco mais do que a maioria das pessoas dos outros países. A maioria dos brasileiros tomam pelo menos 2 banhos por dia. Já os canadenses tomam banho sim, mas eles gostam de tomar, na maioria das vezes, apenas um, sabe? Então, por exemplo, tem uma pessoa que gosta de tomar banho de manhã. Essa pessoa vai acordar, vai tomar o seu banho e não importa a atividade que ela fizer durante o dia, quando chegar de noite, ela não vai tomar banho, gente. Vai ser muito difícil ela tomar banho. Primeiro que aqui é um país frio, então as pessoas não suam igual as pessoas suam lá no Brasil, sabe? Eu lembro que quando tava verão no Brasil, gente, você saía do banho e você não sabia se você tava molhado no banho ou se você tava suando já, entendeu? Aqui não tem esse problema. Aqui é um país frio, então os meses onde é verão é bem mais curtos e mesmo assim, gente, aqui todas as casas têm ar-condicionado. Então não importa se lá fora tá um calor infernal, gente, você pode estar morrendo de suar lá fora. A partir do momento que você entrou em casa, acabou, tá? Aquele gelinho gostosinho que eu, na verdade, não gosto, mas eles gostam. E o suor seca. Se o suor secou, pra eles tá tudo bem, gente. Pra eles tá tudo bem, não tô suado mais, posso dormir de boas, entendeu? É assim que canadense pensa, entendeu? Então não quer dizer que eles não tomem banho, quer dizer só que eles tomam um pouquinho menos banho do que a gente. Mas eu tenho uma história que eu quero muito compartilhar com vocês, porque eu achei muito engraçado. Na segunda vez que eu vim aqui pro Canadá, o Brandon me levou pra um spa. Nós passamos o dia inteiro nesse spa e quando a gente chegou em casa, eu queria tomar um banho. Então, como o Brandon morava na casa da avó dele ainda, eu subi, passei pela casa dela pra poder ir pro banheiro. Aí nisso que eu tava subindo pra ir pro banheiro, ela tava lá e a gente começou a conversar. Ela tava me perguntando se eu tinha gostado do spa e tal, aí a gente conversou e ela me perguntou o que eu ia fazer. Aí eu falei pra ela, eu tô indo tomar meu banho. E ela me perguntou, mas você vai tomar banho? Você passou o dia inteiro na água. Aí eu falei assim, não, vou tomar banho sim, por causa do cloro, né? O cloro na minha pele vai ressecar e tal. Mas olha que doido, gente. Porque eu fiquei o dia inteiro no spa e fiquei o dia inteiro lá dentro da água, ela achou que eu não precisava tomar banho. Eu contei essa história pra algumas pessoas e todas elas acharam isso bem engraçado. Mas foi isso, família. Esses foram alguns costumes canadenses que nós brasileiros achamos um pouquinho estranhos. Antes de você ir embora, não se esqueça de deixar um like pra mim, um comentário aqui embaixo e se inscrever no meu canal. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui, um beijo e até a próxima!